Bem-vindo ao nosso devocional. Esta semana, estamos nos aprofundando na pessoa de Davi. A passagem de hoje é 1 Samuel 18, de 6 a 11. Davi, o fugitivo. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo: Encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Vamos analisar mais de perto a passagem de hoje. Esta semana, estamos refletindo a respeito da pessoa de Davi. Seu caráter e personalidade, papéis e responsabilidades, vitórias e fracassos. E observando sua carreira, podemos extrair algumas lições para a nossa vida. Ontem vimos como Davi se tornou herói e valoroso guerreiro na nação de Israel. Mas em certa ocasião, quando Saul e Davi voltavam de uma batalha, as mulheres saíram para encontrar-se com eles, entoando um cântico que dizia que Saul matara milhares, mas Davi matara 10 milhares. Por causa disso, a inveja entrou no coração de Saul e ele começou a perseguir Davi. Ao ler essa história na Bíblia, percebemos que Davi se tornou um fugitivo. Ele precisou se esconder em cavernas e vagar pelo deserto. Estava sempre mudando de lugar de modo a escapar de Saul, que o caçava a fim de matá-lo. Isso se estendeu por mais de 10 anos, os quais foram de grande sofrimento para Davi. Muitos dos seus salmos foram escritos nessa época, e vemos ele derramando seu coração diante do Senhor. Deus colocou Saul nas mãos de Davi 2 vezes, e apesar de injustamente perseguido, ele não feriu Saul, pois ele era um ungido do Senhor. Davi não fez justiça com as próprias mãos e nem se vingou quando teve oportunidade. Ele estava disposto a perder em vez de ganhar, a obedecer em lugar de aproveitar-se da situação, pois queria se submeter a Deus. Ele escolheu não agir por conta própria para subir ao trono. Aparentemente, a trajetória de Davi estava indo de mal a pior, mas internamente acontecia o contrário. Neste período de sofrimento, Davi cresceu espiritualmente e sua fé e confiança em Deus foram aumentando. Ele aprendeu a conhecer a Deus de formas muito mais profundas. Deus se tornou tudo para ele. Quando estava fraco, encontrou força em Deus. Quando estava abatido, Deus era sua alegria. Quando estava fugindo, Deus se tornou sua fortaleza. Quando atacado pelo inimigo, o Senhor era seu escudo e salvação. É exatamente disso que precisamos. Precisamos experimentar mais e mais de Cristo, de modo que Ele se torne tudo para nós. E devemos manter em mente que, na maioria das vezes, Deus usará as dificuldades para que isso aconteça. Não devemos nos assustar se formos injustamente acusados, perseguidos, rejeitados ou desprezados, como aconteceu com Davi. Essa foi a experiência do próprio Jesus quando esteve aqui na terra. Ele andou por todos os lados fazendo o bem, curando os enfermos, alimentando os famintos, libertando os cativos,
chamando os mortos à vida e pregando o evangelho aos pobres de espírito. Ele não fez nada senão o bem. Mesmo assim, foi injustamente acusado, rejeitado por seu povo, perseguido, odiado e finalmente morto. Mas agora, ele está assentado à direita de Deus Pai nas alturas. Jesus nos avisou que no mundo passaríamos por aflições. E Deus usa essas circunstâncias para nos moldar e tornar o nosso caráter mais parecido com o de Cristo. Devemos lembrar de guardar o nosso coração de murmurar quando passarmos por provas, pois o objetivo de Deus, com todas as nossas circunstâncias, é muito maior que essa vida. Podemos louvar o Senhor, pois Ele é sempre fiel. Bem-vindo a este momento de reflexão e oração. Deus permite o sofrimento na vida de seus filhos e filhas para aperfeiçoar o caráter e torná-los úteis na obra do reino. Agora, suba à presença de Deus e coloque-se nas mãos do Senhor. Seja como barro nas mãos do oleiro, dando a Deus inteira permissão para te moldar da maneira que Ele deseja. Peça a Deus para santificar o seu entendimento e te dar correta compreensão das tribulações pelas quais você está passando. Fortaleça a sua fé e confie que Deus está no controle de todas as coisas, é justo e conhece o seu coração. À medida que você se entregar ao Senhor, Ele completará a obra que começou em sua vida. Jesus disse que devemos amar nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem, pois assim nos tornaremos filhos maduros de nosso Pai eterno. Por isso, separe um tempo de oração para fazer exatamente isso: abençoar os seus inimigos e orar por aqueles que estão fazendo mal a você. Ao fazer isso de coração, verá que a paz de Cristo encherá a sua alma. Vamos orar para finalizarmos nossa reflexão de hoje. Querido Deus e Pai, quero te agradecer pela vida do teu servo Davi. Ele é uma inspiração para mim. Ajude-me a compreender que os teus caminhos são mais altos que os meus e que todas as coisas estão debaixo do teu controle. Eu sou tua filha e creio que o Senhor cuida de mim, como a menina dos teus olhos. Que eu possa compreender que todas as coisas cooperam para o meu bem, pois desejo amar a ti de todo o meu coração. Em nome de Jesus, amém.